Nós estamos já há algum tempo estudando a carta de Paulo aos Efésios, mas hoje nós daremos uma pausinha no nosso estudo de Efésios, nós depois retornaremos, porque eu creio ser importante nós abordarmos um outro assunto no dia de hoje, porque eu creio que existem algumas pessoas que talvez estão nos ouvindo aqui ou em casa, que precisam esvaziar um pouquinho a mochila. Eu estava falando sobre isso também ontem e senti muito forte no coração de também trazer essa mensagem nessa noite, porque é um assunto muito pertinente a todos nós. Então, que você possa nesse momento, quer você esteja em casa, quer você esteja aqui, abaixar a sua cabeça e pedir para que o Senhor fale contigo. Se colocar na presença do Pai e falar: Senhor, fala comigo, ministra meu coração. E se talvez existe algo que pesa no teu coração, algum problema, alguma aflição, às vezes um parente doente, uma situação que te trouxe até aqui, te deixou aflito, ao ponto que te perturba nesse momento, eu queria te convidar a se colocar de pé, para eu orar por você, para que o Senhor possa estar te dando paz, aquela paz que excede todo entendimento. Se existe algum motivo no teu coração que você precisa apresentar a Deus, quer você esteja em casa ou aqui, coloque-se de pé, apresente-se a Deus e fale: Deus, eu estou aqui, Senhor, e eu necessito da Tua intervenção, eu necessito, Deus, da Tua graça. Pai, existem alguns irmãos e irmãs, Deus, que estão em pé nesse momento, sinalizando, Deus, para o Senhor, que o coração está pesado. O Senhor, Deus, melhor do que ninguém conhece, Deus, e sabe aquilo que passa dentro da alma, Deus, de cada um. Alivia, Deus, o coração dos meus irmãos, trazendo paz. O Senhor nos disse, sim, Deus, que no mundo nós teríamos tribulações, mas o Senhor nos prometeu paz. E o Senhor também disse que estaria conosco todos os dias. Deus, torna esse dia um daqueles dias que nós sentimos a Tua presença. Um daqueles dias que nós sentimos o Teu cuidado, o Teu afago, o Teu carinho. Nos carrega no colo, Deus. Carrega esses meus irmãos e irmãs, Deus, no colo. Consolando, confortando, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu ontem estava falando e conversando a respeito de um dia que eu fiz uma grande caminhada, e eu nunca me esqueço disso. Eu fiz uma grande caminhada uma vez, lá em Palotina, e eu estava indo dormir na casa de um rapaz da igreja, ia passar o final de semana na igreja, na casa do Marola. Talvez ele um dia assista isso, vou citar ele aqui. Figura, gosto muito dele. E ele mora até hoje no final de uma avenida. E ele me falou: cara, vai lá que no final da avenida está minha casa. E eu estava com aquelas mochilas de trilha. Eu tinha comprado uma daquelas mochilas para ir para o seminário. Gente, estava muito pesada a mochila, ela estava socada. E eu, cara, como eu estou com a mochila aqui, vou sair da rodoviária e vou até a casa dele a pé, né? Não preciso incomodar o irmão. E fui a pé, fui indo. Só que eu fui na outra direção da avenida. E fui longe. E aí eu me lembro que eu liguei para ele: rapaz, eu estou aqui na frente da tua casa. Ele falou: aonde? Que eu não estou te vendo. Eu falei: não, eu estou aqui, mas eu não estou te vendo. Então eu tive que andar quase que triplicado o negócio. E eu falei: não, eu já estou entendendo o que aconteceu. Eu tomei o rumo errado e agora eu vou voltar. Deixa comigo, não precisa vir me buscar não, que eu resolvo a situação. E aí eu perdi lá mais 1h e pouco caminhando, mas eu cheguei. Né? Sabe aquela situação assim que Diego, tu é burro mesmo. Então acho que você tem que caminhar mais um pouco para aprender. Então eu me puni ali e eu fui andando. Mas o grande tchan daquela situação é porque a mochila que estava nas minhas costas, gente, ela não sei quanto pesava, mas estava muito pesada.
Só que uma mochila muito pesada, você andando daqui até a esquina é uma coisa. Você andando, quem sabe, daqui até um pouco mais é outra coisa. Agora, você andando bastante tempo, aquela mochila se torna muito mais pesada. Porque o peso, ao longo do tempo, tem uma característica interessante, ele vai piorando, não é verdade? O peso nas nossas costas, ao longo do tempo, vai piorando. A gente vai tendo essa sensação que aquilo está nos sufocando. Aquilo que antes era leve, se tornou pesado. Eu queria falar contigo sobre isso. Muitas situações na nossa vida, às vezes são leves no momento. Parecem ser situações tranquilas. Situações mal resolvidas, mas que naquele tempo, isso daqui não está pesando tanto, não está me incomodando muito. Mas então o tempo vai passando, e aquela mesma situação não resolvida que continua na tua mochila, porque o peso está ali, você não tirou ele. Aquele mesmo peso, você vê que ele já tem um outro peso, ainda que seja o mesmo problema. A situação está completamente diferente, às vezes ao ponto de se tornar insuportável. Uma situação não resolvida ao longo do tempo fica muito pior. E eu não sei você, mas eu já tive muitas situações na minha vida que eu deixei para lá num primeiro momento. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, eu brigava muito com a minha mãe. Talvez ela não lembre disso, mas a gente brigava. A gente tretava muito. E às vezes eu, não vou lá pedir perdão para a mãe agora, estou irritado. E ficava assim, um dia, ficava mais um pouquinho, até que chegava numa hora que aquilo, está pesado demais e só tem um jeito de resolver. Eu vou ter que encarar a mãe. E aí eu tinha que ir lá e conversar com a mãe. E só mudou a mulher. Hoje é a Marina que está aqui. Amanhã depois vai ser a Sofia. Já tive que pedir perdão para a Sofia. Não sei se você já teve que pedir perdão para o seu filho. É um mistério isso, gente. As situações, gente, e esse tipo de coisa, pedir perdão, se acertar com alguém, tirar o peso da mochila é muito importante. Porque se a gente não resolve aquilo, quanto mais o tempo passa, pior fica. Então eu vejo pessoas que estão, às vezes, com irmãos sem falar. E eu fico assustado com isso. Tem gente que fala, eu estou sem falar com meu irmão há 10 anos. Tá, mas o que aconteceu? Ele foi para alguma ilha onde não tem sinal? Não, ele mora aqui na cidade. Mas o que aconteceu? Uma vez a gente brigou. E fica. Eu tenho na família casos de pessoas que estão sem falar com parentes próximos há mais de 15 anos. Parentes próximos morando na mesma cidade que não se falam há mais de 15 anos. E às vezes hoje nem sabem o porquê que não se falam, só sabem que se odeiam. Porque uma situação não resolvida, ela vai pesando, mas tem outro mistério. Ao mesmo tempo que as coisas pesam, o nosso corpo, ele tem a capacidade de se adaptar com o peso. O nosso corpo tem a capacidade de se adaptar com circunstâncias anormais. Nós desenvolvemos mecanismos de defesa no nosso organismo, que ele se adapta àquela nova realidade. E muitas vezes nós nos adaptamos com as situações não resolvidas. Está pesando, está machucando, não está bom, está ruim, a mochila está pesada, está cheia de pedra, um monte de pedras. E cada pedra é um problema, mas a gente se adapta e vai levando. Só que isso compromete, eu queria que você entendesse isso nessa noite, isso compromete a tua caminhada com Deus. Porque uma coisa é nós caminharmos com a mochila vazia. E Jesus nos prometeu isso, nos dizendo que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas muitas vezes nós não adotamos o jugo de Cristo sobre nós não resolvemos as coisas da maneira que Ele nos orientou a fazer. E nós vamos carregando problemas não resolvidos para frente. Vamos andando com situações que não se resolvem, e isso vai comprometendo a nossa caminhada ao ponto de que nós não conseguimos mais correr tanto, porque o peso já está grande.
Então eu queria que você imaginasse a sua vida com Deus. E assim como o autor de Hebreus faz um paralelo entre a nossa vida com Deus e uma corrida, imagine a sua vida com Deus nesse momento. A sua vida com Deus é uma corrida, é uma jornada, é uma maratona que você tem que trilhar. Agora imagine você correndo essa maratona livre de todas as pedras que estão na sua mochila. Certamente eu tenho certeza que você vai terminar essa corrida. Agora, imagine a mesma corrida, com os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, aquela nuvem de testemunha te rodeando, mas essa mochila terrível e pesada nas tuas costas, as coisas que você não resolveu, aquelas pedras que te incomodam, que você até se adaptou a elas, já está acostumado com a dor, mas você sabe que não vai chegar no final da linha. Você sabe que a sua corrida tem um prazo, e o prazo foi encurtado porque você já não consegue mais correr tanto assim, porque o peso é outro. Eu queria que você olhasse para os problemas que você não resolveu, e que só você e o Senhor sabem que eles existem. Perdões que você não deu, pessoas que você não perdoou, pessoas que você não pediu perdão, situações que você não consertou, e que hoje você está levando essas situações nas costas. Às vezes é uma situação pequenininha que tu pode pensar, mas isso aqui não tem tanto problema. Imagine isso somado a 10 anos nas tuas costas, some mais 20, 30, certamente isso vai pesar, isso vai comprometer a tua corrida. Mas existe um personagem na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 19, que ele nos ensina a olhar a vida de uma maneira diferente. Ele nos ensina a olhar a vida com Cristo de maneira diferente. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos no sistema de sacrifícios que existiam várias esferas que os sacrifícios abrangiam. Os sacrifícios, eles eram a maneira de nós encontrarmos paz com Deus, mas os sacrifícios também eram a maneira de nós encontrarmos paz com os outros. Existia no Antigo Testamento a expiação pela culpa. Quando eu leso alguém, se eu vivesse no Antigo Testamento, eu teria que fazer um sacrifício porque eu lesei aquela pessoa. Eu teria que me consertar com Deus porque eu machuquei aquela pessoa. Preste atenção, quando você fere alguém, quando existe uma situação mal resolvida entre você e alguém, existe uma situação mal resolvida entre você e o Senhor. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é só vertical, ele também é horizontal. Quando você machuca alguém, não é só o seu relacionamento com aquela pessoa que é afetado, mas o seu relacionamento de intimidade com Deus também é afetado. Eu falo isso olhando para o Antigo Testamento porque Deus tomou todo o cuidado de deixar na sua lei meios para que o povo de Israel pudesse encontrar paz com os outros, para terem paz com Deus. Ao ponto de que se eles houvessem lesado uma pessoa, eles teriam que pagar a dívida e acrescentar 20% aquilo que fizeram de mal à pessoa. Era necessário que eles se resolvessem com o próximo para estarem em paz com Deus. Dentro dessa cultura judaica, dentro desse pensamento, havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Lucas capítulo 19, versículo 2, diz: havia ali um homem rico, e ele era muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Se nós retrocedermos um versículo, nós vamos ler que Zaqueu morava na cidade de Jericó. Jericó era uma grande cidade naquela época, era um dos grandes centros.
E Zaqueu era o chefe dos publicanos, responsável pela coletoria de impostos de uma grande cidade. Ou seja, pela mão daquele homem passava muito dinheiro. E esse dinheiro que passava por sua mão vinha do povo. Vinha dos tributos que o povo pagava ao Império Romano. E o Império Romano fazia vistas grossas naquela época, aquilo que hoje nós chamamos de extorsão. O que o Império Romano queria era receber a sua parte. Agora aquilo que o publicano vai fazer é problema dele. Eu só quero receber o que é meu. O Império Romano tinha essa característica de, por exemplo, respeitar a religião do povo. Olha, eu respeito a sua religião, desde que você também entenda que agora eu mando em você. Eu respeito o fato de que você agora vai cobrar um pouquinho mais das pessoas, desde que você pague aquilo que eu quero. Então era muito comum que os publicanos, que eram odiados pelo povo, usassem do ódio do povo ao seu benefício, pensando assim: uma vez que me odeiam, pelo menos vou tirar proveito da situação. E muitas pessoas têm esse tipo de pensamento, não é mesmo? Uma vez que fulano já não gosta de mim, agora mesmo que já não falo mais com ele, agora que eu vou tirar proveito da situação. Os publicanos tiravam proveito dessa situação. E Zaqueu, ele não só era um publicano, mas ele era chefe dos publicanos, um homem de grandes posses em sua grande maioria ilícitas. Mas esse homem que enriquecera às custas dos outros, do trabalho dos outros, extorquindo os outros, era um homem que queria ver Jesus. Diz no versículo 3, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu havia ouvido a história de Jesus. Jesus era muito conhecido já naquela época, nessa altura do seu ministério. Então nós temos aqui um paradoxo, alguém que é um sem vergonha, mas que também quer ver Jesus. E muitas vezes nós pensamos que somente os bonzinhos querem ver Jesus, somente as pessoas boas querem ver o Mestre. Mas quando nós vamos às Escrituras e nós lemos, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que a grande maioria das pessoas que queria ter um encontro com Jesus não eram os bonzinhos, eram os vilões da história. Eram aquelas pessoas que olhavam para dentro de si e sabiam exatamente onde deviam. Sabiam exatamente e conheciam as suas falhas diante de Deus. Dentro dessa parábola do fariseu e do publicano, eu queria te perguntar: você nessa noite, você sabe, você conhece as suas falhas? Ou você chega, quem sabe, aqui como um fariseu, alguém que olha para dentro de si e fala: Senhor, ainda bem que eu não tenho problemas. Eu tenho problemas na minha vida, mas eu não tenho problemas com os outros e muito menos com o Senhor. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que precisavam de cura. Jesus veio para os pobres, para aquelas pessoas que olhavam para dentro de si e reconheciam quem eram diante de Deus. Aquelas pessoas que chegavam para ele sabendo exatamente quem ele era e quem elas eram. Hoje você está na presença de Jesus, Jesus está aqui nesse lugar, passeando entre nós com a sua presença, mas o seu coração se comporta diante dele, entendendo as questões que precisam ser resolvidas. Ou quem sabe você simplesmente liga um outro canal no seu coração, o canal da adoração, o canal gospel, e você esquece que tem problemas, que tem situações que não são resolvidas, esquece que tem pecados, esquece de tudo. E liga um modo adoração e entra na igreja e adora. E aí sai daqui, cumpri a minha obrigação com o Senhor. Jesus não veio para esse tipo de pessoa.
Jesus veio para aquelas pessoas que não são hipócritas, mas para aquelas pessoas que, como Zaqueu, ainda que sejam ruins, querem ver Jesus. E diz o texto no versículo 3 que, sendo Zaqueu de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão, ver Jesus. Mas Zaqueu queria tanto ver Jesus que ele se expõe diante das pessoas. Zaqueu se expõe diante das pessoas. Não é natural, numa passeata, um homem subir numa árvore. Não é uma coisa comum. Talvez uma criança, mas não um homem. Muito menos alguém rico, notório na cidade. Alguém que deveria ter uma postura, quem sabe, de respeito, de honra, subindo numa árvore para ver alguém. Isso é uma atitude de criança. Mas Zaqueu, naquela altura do campeonato, estava de fato tendo uma atitude de criança, uma atitude ingênua, uma atitude de alguém que está desesperado para ver quem é esse que, quem sabe, pode resolver a minha situação. Muitas vezes nós não tiramos as pedras da nossa mochila, nós não resolvemos as coisas, porque nós tememos a exposição. Muitas vezes nós não resolvemos as situações conflitantes da nossa história, porque nós tememos a exposição. A primeira coisa que Zaqueu faz, ele vence a barreira da exposição. Zaqueu se expõe. Ao subir na árvore, aquele homem se expõe. E ele se expõe para Cristo. Ele se expõe diante da cidade. Ele, naquele momento, poderia ter a sua postura questionada, poderia ser ridicularizado, mas ele se expõe, porque estava passando, naquele momento, alguém que poderia resolver a sua situação. Não tenha medo de se expor, de ser ridicularizado, de ser taxado pelas pessoas de infantil, de criança. Desde que essa infantilidade seja fruto de um desejo sincero de resolver as coisas, de ver Jesus passar e de ter um encontro com Ele. Zaqueu se expôs. Talvez você tenha medo de se expor para o seu cônjuge, para o seu filho. Se exponha, resolva as coisas. Não fique carregando pedras na mochila por muito tempo, porque quanto mais o tempo passa, pior fica. Eu imagino que a mochila de Zaqueu estava muito pesada, porque eu vejo nele a atitude de alguém que de fato queria resolver a vida. Aquela pessoa que chega no limite e fala, eu preciso resolver. Chega. Diz no versículo 4 assim: correu adiante de todos e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chega naquele lugar, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aqueles que se expõem, aqueles que vão adiante, eles recebem uma contrapartida de Jesus. Nós vemos no texto que Zaqueu se expôs. Diz no versículo 4, que ele vai adiante. Ele vai na frente de todos para ver Jesus. Ele quer garantir o lugarzinho dele na árvore. Então eu me lembro de um texto que nos diz, se alguém tem alguma coisa contra você, espere a pessoa vir te procurar, então resolva com ela. É isso que diz o versículo. O que a Bíblia diz é, se alguém tem algo contra ti, não é nem você contra a pessoa. Se alguém tem alguma coisa contra você, não é nem eu tenho alguma coisa. Se alguém tem alguma coisa contra você, procure a pessoa e resolva. Vá você que é crente,
que é iluminado, que tem o Espírito Santo, que conhece a palavra, que foi lavado, redimido no sangue de Jesus, que nasceu de novo. Vá você, procure a pessoa e resolva. Mas eu me espanto em perceber que muitas vezes os incrédulos são mais rápidos que os crentes em resolver muitas situações. Eu me espanto em ver que muitas vezes os ímpios são melhores do que nós nisso. Pessoas que são de outras vertentes religiosas, que nada tem a ver com Cristo da maneira que nós conhecemos, resolvem a vida muito mais fácil que os cristãos. Porque o crente tem mania de estar na presença de Deus e ligar o modo adoração, e esquecer que a vida precisa ser resolvida. Se você não está bem horizontalmente com as pessoas, o teu relacionamento vertical, sinto lhe falar, mas é uma mentira. E o que mais tem é crente iludido, achando que tem um relacionamento com Deus que nem tem. São aqueles que vão chegar no último dia e Deus vai falar: eu nem te conheço. A gente nunca trocou uma ideia. E a pessoa: como assim, Deus? Eu fiz tanta coisa para o Senhor. Vá para lá, você que pratica o mal. Eu não te conheço. Você que não resolve as situações, que não procura o próximo, que não vai adiante, você está praticando o mal. Você não está agindo da maneira que o Espírito Santo te move a agir. Você não está se expondo, não está indo adiante. Zaqueu, ele vai adiante, e quando ele vai adiante, sobe na árvore e se expõe, Jesus diz: Zaqueu, desce daí, porque eu quero ir na tua casa. Aquele que Zaqueu estava procurando, aquele que poderia resolver a situação da vida dele, diz agora para ele: Zaqueu, chamando pelo nome próprio, dizendo que: Zaqueu, você é uma ovelha que eu conheço pelo nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome, isso é lindo, Zaqueu. E nós não sabemos o porquê que Jesus já chama Zaqueu, se Zaqueu era muito conhecido, se ele demonstra sua onisciência, mas o fato é, Jesus usa o nome próprio de Zaqueu, ao ponto que fala: ei, Diego, dentre toda a multidão, Diego, você, Zaqueu, dentre toda a multidão, eu estou falando com você, eu quero ficar na tua casa, eu quero ter comunhão com você. Zaqueu achou graça diante de Jesus. Eu não sei você, mas eu considero um privilégio ter Jesus na minha casa. Tu já imaginou Jesus falando: Fábio, dentre toda a multidão, e gente, era uma multidão muito maior do que essa, Fábio, eu quero ir na tua casa jantar lá. É das coisas mais doidas que a gente pode ouvir. E você é um convite do mais honroso, é o Verbo encarnado, é Deus, o Messias, é o Cristo dizendo: eu quero ir na tua casa. Só que o povo fica furioso. O povo fica furioso. Mas Zaqueu não dá nem bola, diz no versículo 6, ele era uma pessoa que resolvia as coisas. Diz no versículo 6 que Zaqueu desce rapidamente e o recebe com alegria. O povo não gostava de Zaqueu. Zaqueu tinha uma treta com o povo. Zaqueu sabia disso, o povo sabia disso e Jesus sabia disso. Zaqueu não tinha problemas com uma pessoa, ele tinha problema com toda uma cidade. Se a tua situação é difícil de resolver, a de Zaqueu era muito pior. Ele tinha roubado boa parte da cidade. Não era uma pessoa que não gostava dele, não era só família, era uma galera. Ele tinha problema com a galera. Estava mal. Mas ele é rápido, ele desce, ele recebe Jesus com alegria. Talvez existem cidades que dão aquele título de cidadão do município. Zaqueu iria receber talvez o título: o pior cidadão de Jericó. Às vezes nós chamamos isso no português de a ovelha negra da família. Eu não sei você, mas da família nunca fui ovelha negra, da escola já. E em Pomerode, uma época, eu me sentia a ovelha negra dos pastores, por ser o pastor mais preto da cidade.
mas acho que agora já tem outros mais escurinhos do que eu, então perdi o cargo. Mas era muito engraçado isso, eu achava engraçado isso. Mas Zaqueu, queridos, ele tinha esse título de ser a ovelha negra de toda a cidade. O cara mais complicado da cidade, a pior companhia, o cara que tem treta com todo mundo. Mas ele recebe Jesus na sua casa, ele é rápido, o povo vê isso, e o povo começa a se queixar. Porque sempre assim, quando alguém ruim dá um passo bom, as pessoas que são boas começam a malhar. E às vezes você é esse que senta a borracha, quando alguém ruim está querendo dar um bom passo na sua vida. Por exemplo, um sem vergonha quer aceitar Jesus. Olha só o que está fazendo. Meu Deus do céu. Não acredito. Às vezes você é daquele que vê alguém ruim querendo acertar a vida. E você fala, o Zaqueu, tu é doido. Olha lá, o que Jesus vai fazer na casa daquele homem. O povo inteiro começa a se queixar, diz o texto, dizendo, Jesus se hospedou na casa de um pecador. O povo qualifica Zaqueu como pecador. E eu achava muito interessante, eu acho interessante essa maneira que os judeus falavam. Pecador era publicano, prostituta, gentil, eles não. E muitas vezes o evangélico, o crente, nós, é exatamente assim. O outro é pecador. Pecador é o macumbeiro lá da minha família, aquele sem vergonha. Está lá matando galinha para o Exu. Eu não. E às vezes vai ver o comportamento dele com a família gosta do macumbeiro e não gosta de você, porque ele é gente boa e você é chato. São coisas que nós temos que começar a parar para analisar. A religiosidade daquele povo impedia eles mesmos de verem o quão cheia estava a mochila deles, o quão pesado estava o fardo. Mas Zaqueu, que conhecia muito bem a sua história e sabia mesmo que não prestava, recebe Jesus, o povo fala mal dele. E eu não sei você, mas quando alguém fala mal de mim, eu via de regra sei. E eu fico imaginando, Tânia, quando alguém está cochichando, Tânia, não sei o que, geralmente a pessoa percebe. A grande maioria das pessoas sabe, se tem alguém cochichando do teu lado, de você, parece que tem um mistério, uma anteninha especial levanta e capta o sinal. O povo estava falando mal de Zaqueu, mal de Jesus, na frente deles, e a atitude do Zaqueu não é bater boca com o povo. Eu recebo na minha casa o que eu quero, sou publicano, estou aqui, estou bem, bando de pobre, vão se lascar, sai daqui, eu vou roubar vocês mais, aí senão vou falar tudo lá para os soldados, vocês vão ver, deixa, me aguarda. Zaqueu não devolve nessa moeda. O pior dos caras de Jericó tem a atitude mais inusitada que nem os bonzinhos tiveram. Ele estava tão quebrantado, ele queria ter tanto Jesus na sua casa, que ele fala assim, Zaqueu mais uma vez se antecipa. O povo fala mal dele e ele se antecipa. Estão falando mal de mim? Vou ter que me antecipar, porque eles têm razão. Eles não estão falando sem razão, eles têm razão. E às vezes a tua família fala mal de você e fala com razão, tu é chato mesmo, tu é linguarudo mesmo, é complicado. Lá atrás pegou dinheiro emprestado, não devolveu, se converteu, as coisas velhas se passaram, isso para a família não corre nem para Deus. Desculpa. Zaqueu, ele fala, olha Senhor, que talvez ele fique imaginando, cara, o povo está metendo a boca em mim. Aqui fala assim, o povo está socando a boca em mim. Jesus vai embora, como é que ele vai ficar na minha casa com o povo inteiro aqui me esculachando? Talvez Jesus não percebeu que eu sou tudo isso que o povo já sabe que eu sou. Então Zaqueu se antecipa e fala, olha Senhor, vou resolver. Eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E ele fala isso diante das pessoas. Eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa,
eu vou devolver 4 vezes mais. Eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que esse maluco não devia ter, para falar, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu até poderia dar metade dos meus bens aos pobres, mas não ia dar 1 centavo para cada um, porque não ia dar para dividir. Provavelmente Zaqueu ia fazer uma diferencinha. E ele mesmo falou, e se alguém eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Isso tem um mistério, porque na lei dizia que se você tivesse roubado alguém, você tinha que pagar 1/4 a mais. Perdão, 1/5, 20% a mais. E Zaqueu fala, eu vou pagar 4 vezes mais. Eu entendi. Jesus, a tua companhia é tão boa, que eu vou agora superar a lei e vou resolver essa treta toda. Porque eu prefiro o Senhor. Eu vou resolver com os outros. Após ter resolvido isso, após ter se consertado no nível horizontal, após ter consertado a vida horizontalmente, Jesus declara, hoje houve salvação nessa casa. E eu queria te perguntar, Zaqueu falou, Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Zaqueu falou isso? Não. Zaqueu pediu para ser salvo? Não. A única coisa que Zaqueu queria, Jesus. E ele entendia que para ter Jesus tinha que resolver as tretas com os outros. Quando ele faz isso, Jesus depois declara, hoje houve salvação nessa casa. Porque esse cara entendeu que é melhor a minha companhia do que ficar com um monte de pedra na mochila, com um monte de coisa mal resolvida na sua história. Esse cara entendeu. Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, eu vejo em Zaqueu alguém que olha para o seu passado e resolve o seu passado. Zaqueu resolveu o seu passado e Jesus resolveu o futuro dele. Você entendeu o mistério? Zaqueu resolveu o passado, Jesus resolveu o futuro. O teu passado, as tuas tretas, é contigo, filho. Resolve, você deu um jeito para fazer, agora dá um jeito para desenrolar um nó que você fez. O futuro é com Jesus. O que vai acontecer é com Jesus. Se vão te sentar um tomate na cabeça, ou chorar e falar, ai, ainda bem que agora estamos com o relacionamento restaurado, aleluia. Isso tudo é com Jesus. Tem gente que vai chorar contigo, tem gente que vai te sentar o tomate na orelha. Tem gente dos dois tipos. Cabe a você, que eu tenho certeza, gente, que muitas pessoas que Zaqueu pagou, é capaz de ter falado mal ainda. Duvido. Mas Zaqueu não estava nem preocupado com o outro. Muitas vezes a gente não resolve a nossa vida porque a gente se preocupa com o outro, com o próximo, o que vão falar de mim? Você tem que olhar no espelho e dizer para você mesmo, eu estou rasgando para o que vão pensar de mim. Importa o que Jesus pensa. Resolve a tua história. Procura o teu filho, procura a tua filha, o teu marido, a tua mulher, o teu irmão, a tua irmã, colega de sala de aula. Uma vez eu tive que procurar uma menina que eu praticava bullying na sala de aula, e Deus pesou no meu coração depois de muito tempo. Estou falando sério. E de vez em quando acontece umas assim de ter que, cara, por que eu fui fazer aquilo? E geralmente tu vê que depois que você resolve, não tem mais tanto peso assim, você já caminha mais leve. Quantos aqui já experimentaram resolver uma questão e sentir que, aliviou? Não tem nada melhor do que tu estar plenamente resolvido. O fardo de Jesus é leve, mas às vezes a tua vida é pesada porque a culpa é tua, tu não resolve. Resolver o passado é contigo, o futuro é com Jesus. E às vezes não são grandes coisas. Eu presumo que boa parte de vocês já resolveram as grandes coisas. Às vezes não.
Mas muitas pessoas continuam com várias pedrinhas pequenas na mochila, e tem um mistério, queridos. Uma garrafa PET cheia de areia não deixa de ser pesada. O grão é pequenininho, mas quando tem um monte é pesado também. Às vezes tu continua com um monte de pequenas coisinhas mal resolvidas na tua vida, e isso está pesado. E se tu não está bem horizontalmente, verticalmente, tu também não está bem. Isso não sou nem eu que te digo somente, mas a palavra. No que depender de você, tendes paz com todos. Outra versão, naquilo que cabe a você, tenha paz com todo mundo. No que cabe a você, tenha paz com todo mundo. Acerte a sua vida com as pessoas, para desfrutar de um relacionamento sem igual com Cristo. Procure as pessoas. Às vezes é pequena, às vezes é uma fagulha. Tem muitas pessoas que estão, às vezes, com o casamento detonado, não por um grande pecado. Tem outro mistério aqui que eu vou falar. A grande maioria das pessoas que eu aconselho, que passaram por um grande problema no relacionamento, traição, grandes problemas, e resolveram a treta, estão bem, ou estão se superando, e dificilmente depois que se resolve, se separam. Agora, as pequenas coisinhas, que talvez tu nem vê, mas que tu vai deixando passar e não resolve, é isso, queridos, que mata a maioria dos casamentos. São essas pequenas coisinhas. É o bom dia que você não dá para tua mulher, e você não dá porque não lembra, você não dá porque não quer dar mesmo. É grosso, já perdeu vontade de dar e já não dá porque sabe que ela gosta. Ela gosta, eu já não vou dar mesmo, para ela ver como é que é bom. E são essas coisinhas que chegam depois de uma altura do campeonato, depois de correr 5, 10, 15 anos, que tu vê, acabou o amor, acabou nada. O problema não é amor, nem é sentimento, é decisão. O que vocês têm é um monte de coisa mal resolvida. Resolve. Tem treta para resolver? Resolve, conserta. Relacionamento com filho desgastado, é tudo isso, gente. E são essas pequenas coisas que às vezes são mais complicadas que as grandes, porque as grandes a gente vê bem. Uma pedra gigante você vê. Agora, um monte de coisinha você vai deixando passar, se acostuma, o peso vai, a mochila vai se assentando bem nas costas, vamos levar até onde dá. Não chega no final, não. E se tu não está bem com os outros, tu não está bem com Deus. Resolva a sua vida. Olhe para o exemplo de Zaqueu, se exponha, tome a dianteira. Meu marido nunca me procura para resolver as coisas. Procure você ele. Minha esposa não quer nem saber de resolver, procura você. Eu vou ter que procurar meu filho, sendo que ele me xingou, eu que sou o pai? Está doido? Procura. Tu é crente, rapaz. Tu tem o Espírito Santo de Deus. Resolva a sua vida, acerte as suas contas. Se você deve a alguém, paga. Se não consegue pagar, ora. Você tem que pedir perdão, peça perdão. Porque, ó mistério, se você não perdoa o próximo, o que acontece? Você nem é perdoado por Deus. Pai, assim como eu perdoo, me perdoa. Essa é a oração. É sempre horizontal e vertical. E às vezes a gente espiritualiza e acha que tudo é só vertical e muito lindo. Não é. Vida com Deus é vida leve. Mas para viver leveza, precisa acertar a vida. Amém? Abaixa a sua cabeça. Se coloque diante de Deus nesse momento e fala: Senhor, sonda meu coração, Deus. Senhor, sonda meu coração e mostra o que precisa ser resolvido. Mostra, Deus, passa um filme na minha cabeça das pessoas,
das circunstâncias, das situações, do orgulho que tem no meu coração. Deus vai ministrando, Senhor, vai falando. Ore ao Senhor. Eu queria te encorajar, se existe algo que você tem que resolver, mas não consegue, é algo difícil, você naturalmente falando não quer se expor, coloque-se de pé nesse momento, exponha-se primeiro diante de Deus, como quem diz: Senhor, eu estou de pé diante do Senhor, porque eu quero ficar de pé diante daquela pessoa também, mas hoje eu não tenho força não, eu não consigo. Se existe algo na sua vida que é difícil de resolver, se coloque de pé, para que você possa acertar a sua vida, para que você possa desfrutar de paz, paz que excede entendimento. Senhor Jesus, abençoa, Deus, com uma porção de graça, de coragem, de ousadia, aqueles, Deus, que precisam de forças para resolver situações complicadas. E eu oro, Deus, pela tua igreja e por todos nós, por mim, que também sou igreja, porque cada um que aqui está possui situações que precisa resolver. Basta, Deus, nós estarmos atentos à tua doce voz. E eu falo, Deus, de situações para resolver com os outros, com pessoas. Deus, no nome de Jesus, nos move na direção das pessoas para que a gente possa consertar a nossa vida, acertar a nossa caminhada, esvaziar a nossa mochila para poder andar desfrutando, Deus, de leveza espiritual. Não queremos ser, Deus, uma comunidade de pessoas anestesiadas que entram dentro de um salão de culto, ligam, Deus, um modo de culto e nem refletem a respeito da vida. Queremos, Senhor, acertar nossa vida diante dos outros e com o Senhor também. Nos abençoa, Deus, com graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê a graça de acertar a vida. Todos nós precisamos acertar. Não seja você aquele que entra dentro da igreja e fala: graças a Deus que eu não sou igual aquele lá. Aleluia. Minha vida está zerada, está show de bola. Não tem um grão de areia na minha mochila. Quando eu passo no trabalho, Deus, eu levo a leveza espiritual para aquele ambiente. Para, menos. Toma uma dose de realidade e acerte a vida que vai te fazer bem. Amém? Queridos, temos alguns avisos bem práticos. Essa semana, atividades normais. Faça um clamor aí para aquelas pessoas que estão no nosso curso de adoração. É importante a igreja saber, toda a equipe de louvor. Hoje tem 29 pessoas aí que compõem todo o Ministério de Serviço, estão participando de um curso de adoração, né? Um curso que visa tanto a espiritualidade, quanto um pouco de questão técnica, mas muito mais ter uma vida coerente diante da presença de Deus. E é um curso puxado, então, querido, faça a provinha, não deixa para a última hora, que quem rodar, vai rodar. Tá? E é importante a igreja saber, né? A equipe se dispôs a fazer isso. O pastor fez uma prova bem caprichada, o Fábio já fez, o Fábio passou na prova, né, Fábio? Estava fácil, né, Fábio? Não. A primeira provinha foi sobre doutrina da adoração. Show de bola. Então, eu fico empolgado de ver as pessoas se capacitando para servir, para fazer com zelo. Também temos aí alguns bons alunos num curso de teologia, bacharel de teologia. São 15, 16 alunos que estão fazendo bacharel aqui na igreja, EAD, discutindo. Então, eu fico feliz de ver a igreja crescendo no conhecimento do Senhor. Isso quer dizer que as colunas estão alargando e afundando, né? E quanto mais coluna forte tem, depois mais a gente joga peso para cima que aguenta, tá bom? Temos os nossos grupos de crescimento. Se você não faz parte de um GC, um grupo de crescimento, um grupo familiar, uma célula, chame como você quer, o objetivo é o mesmo.
tá? Mas aqui a gente chama de GC. Procure a minha pessoa, para que você possa estar numa célula, num grupo de crescimento, grupo familiar, aqui a gente chama de GC, para que você desenvolva relacionamentos com as pessoas. Isso é muito importante para a nossa edificação. É uma pena ainda, as crianças estão sem salinha, mas mando aqui um abraço a todas as crianças da igreja, sinto falta delas, e a minha oração é para que em breve isso tudo acabe. E também temos orado a Deus em específico por situações relacionadas à saúde. Depois dos avisos nós vamos ter um momento de clamor e intercessão, tá? Sábado nós temos culto 19 horas, domingo também temos culto 19 horas, e peço que vocês estejam orando por mim, porque eu estarei viajando para uma reunião, né, da convenção, e não estarei aqui no final de semana, mas preciso de muita oração, porque eu estou com muita dor no nervo asiático, e aqui tudo indica que eu vou de Buzovski, aí é umas 12 horas de busão, 10 horas, sei lá quanto que dá. Então eu já estou clamando ao Pai aí por um milagre, tá? É isso, gente, vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu queria orar, colocar diante do Senhor algumas situações, e eu queria que você orasse daí também. Nós vamos nesse momento orar pelos enfermos da igreja, em especial pela vida da Esther, que nasceu prematura, né? É chamado de uma prematura extrema, não tinha nem 1 quilo, é isso, né? E temos visto um milagre a cada dia. Temos visto e vivenciado um milagre a cada dia, né? Me animo de ver a igreja jejuando, orando, e eu tenho certeza que nós vamos um dia glorificar a Deus e fazer uma grande festa, como já fizemos outras vezes com Deus curando câncer e várias outras situações, né? Nosso Deus faz milagres. Vamos orar pela vida da Esther, vamos orar pela situação do coronavírus, vamos também orar pela mãe do Paulo, que sofreu um acidente e também carece das nossas intercessões. Vamos como igreja orar nesse momento? Ore do seu lugar, levante a sua voz. Senhor, nós oramos, Deus, nesse momento, Pai, pela vida da Esther. Colocamos, Deus, a vida dela nas tuas mãos, ela pertence ao Senhor. Declaramos, Deus, mais uma vez que a Esther é tua. O Senhor a gerou, o Senhor a formou, Deus, ela é perfeita aos teus olhos. Declaramos bênção, cura completa, fortalecimento completo, Deus, dos órgãos, que ela ganhe peso, Deus. Oramos pelo coração, pela arritmia que ela vem sofrendo. Declaramos, Deus, cura no nome de Jesus. Tranquiliza, Deus, o coração do William, da Rebeca, que sofrem, Pai, com essa situação. Uma situação difícil, mas que a paz do Senhor esteja com eles, que a força do Senhor esteja com eles. Deus, e em teu nome nós declaramos cura, Esther. Também, Deus, oramos nesse momento pela mãe do nosso irmão Paulo, que sofreu, Deus, um acidente, que está, Deus, com já idade avançada. Declaramos, Deus, cura na vida dela, cura física e espiritual, no nome de Jesus. Vá de encontro ao coração, constrange, Deus, o espírito, Pai. Oramos, Deus, também pelo nosso município, pela nossa cidade, Deus, que tanto amamos. Oramos, Pai, para que o coronavírus, Deus, vá embora daqui. Entendemos, Deus, que se essa praga veio até nós, ela vem, Deus, com a tua permissão, mas oramos e clamamos, Deus, tem misericórdia de nós. Como igreja nós oramos ao Senhor e clamamos, Pai, olha para a nossa situação, olha para a saúde do teu povo, nos preserva, Deus. Queremos, Deus, voltar a poder ter uma rotina de igreja, que quem sabe hoje valorizamos muito mais do que antes. Queremos voltar, Deus, a ter as crianças da igreja aqui, brincando, correndo, sorrindo. Queremos que os idosos possam voltar ao culto, que as famílias possam vir ao culto de maneira tranquila. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Toda essa situação, Deus, tem gerado tanto caos, frieza espiritual, frieza na comunhão, problemas de ordem financeira e econômica. Por isso, Deus, nós oramos a Ti.
E Deus, eu te peço que o amor do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolado Espírito seja com a tua igreja. Assim, Deus, eu os abençoo, Deus, e os despeço para casa, desejando, Deus, a cada uma boa semana, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E agora, com o culto terminado, também aproveitar aqui a oportunidade para fazer... Tem mais alguma coisa? Não, né? Para fazer uma gratidão, gente. Vou depois mandar um videozinho lá no grupo de WhatsApp da igreja. A igreja me deu um presente de aniversário. Fiquei muito feliz. Não abri ontem, porque eu também não queria nem abrir hoje, porque só abre com metade. Então, abri em casa, abri com a Marina, e vou mandar um vídeo para que todo mundo possa ver. Fiquei muito feliz. E é um prazer, gente, viver cada dia, pastoreando essa igreja. Me sinto feliz estando com vocês. Tá? Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.